Amém, irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor. Samuel capítulo 17. 1 Samuel capítulo 17. Aí você põe o seu dedinho aí marcando e vamos lá para Tiago capítulo 1. Mas mantenha o dedinho lá que a gente já volta. Acharam Tiago capítulo 1? Quando você achar, você dá uma olhadinha para a pessoa do seu lado e fala assim, olha, ainda dá tempo. Dá tempo. Fala assim, dá tempo. Fala para ele, dá tempo. Uma das sensações que muitas pessoas têm tido nos dias de hoje, pela correria, é que perdemos a oportunidade, perdemos um tempo precioso de alguma coisa, estamos atrasados. Então olha a pessoa do seu lado e fala assim, não, dá tempo. Fica tranquilo que dá tempo. Tiago capítulo 1, versículo 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Amado Deus, em nome de Jesus, essa é a tua palavra, Senhor. Nós pedimos que neste momento, pela obra do teu Santo Espírito, Deus, essa palavra, ela venha entrar e permanecer em nossa vida, mas gerando aquilo para qual ela foi destinada, Senhor. Transformar a nossa vida, abrir os nossos olhos espirituais, nos dar entendimento, nos fazer conhecidos como sábios sobre a terra, Senhor. Porque se assim for, nós estaremos nos tornando testemunhas vivas do Senhor e glorificando o teu nome. Portanto, em nome de Jesus, que esta palavra venha gerar vida em nós, em nome de Jesus. Amém? Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Agora eu gostaria que você fosse ali para 1 Samuel, voltamos lá. Nós vamos ver aqui a história, uma pequena parte da história de Davi. 1 Samuel capítulo 17. Então Davi aqui era um pastor de ovelhas. Até esse momento aqui que nós vamos começar a ler, ele era um pastor de ovelhas, ainda jovem, provavelmente não tinha ainda seus 30 anos de idade, porque ele não fazia parte do exército de Israel, então já se deduz que ele era menor do que 30 anos, e pastor de ovelhas, pessoa simples, apoiando seu pai, nos seus afazeres ali da fazenda, Mas ele tinha ensinamentos da sua família. Ele aprendeu as coisas de Deus. Está certo isso ou não? É porque eu não posso puxar a história desde o começo, senão vai longe. Mas ele aprendeu coisas de Deus, ele foi ensinado porque era assim que deveria ser, Sempre os pais ensinando os seus filhos. E olha lá o que vai acontecer. 1 Samuel capítulo 17, começando no versículo 26. Esse momento aqui, existiam os maiores inimigos nesta época do povo de Deus, chamado filisteus. E eles se levantaram contra o povo de Deus, vieram para um ataque. E aí fica aquele acampamento do lado de cá, acampamento do lado de lá. E aí diz o seguinte, Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado, o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Davi, como eu já disse para vocês, Davi, ele só foi levar o embornal com a marmita para os seus irmãos. Ele não fazia parte do exército. Ele não teve treinamento nenhum do exército de Israel. Foi a pedido dos seus pais levar comida para os seus irmãos que estavam no exército. E ele encontra Golias
falando um monte de borracha para o povo de Deus, para Saul, que era o rei na época, afrontando o povo de Deus e afrontando a Deus. E Davi dá essa resposta. Ou melhor, ele pergunta, né? Ele pergunta, peraí, o que ganha ou vai ganhar o homem que vencer este filisteu? Segundo a palavra de Deus, Golias tinha 3,20 metros de altura. Sua armadura pesava 40 quilos. O dardo, né? Que é aquela lança menor, diz que a ponta da lança pesava em torno de 12 quilos. Você imagina, o cara com 52 quilos, não falou da espada dele, né? 3,20 metros. E Davi começa a esboçar uma palavra meio estranha, né? Porque ele era baixinho e fala um negócio desse. O que receberá o homem que matar, olha só, matar este filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é este filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Eu acho que Saul naquela hora, se ele estava ali por perto, ele lascou a mão na boca de Davi. Fica quieto, rapaz, senão eles vão partir para cima da gente. Saul estava com medo, porque é para pôr medo mesmo, né? Na verdade, a proposta era essa: um homem contra outro homem. O que ganhasse aqui, colocaria o outro exército, ficaria submisso a eles. Essa era a proposta. Um contra um. Irmãos, Davi não era um homem diferente, assim que nasceu diferente, nasceu com uma capacidade diferente, nasceu mais corajoso do que eu e você. Não, todos nós temos uma história de vida, tá certo? Essa história de vida vai marcando, e vai estabelecendo algumas coisas importantes em cada um de nós. Existem várias outras coisas que se fala aí, mas não cabe aqui a gente entrar nisso. Mas o que importa é o seguinte, que cada um de nós temos marcas que são benéficas na nossa vida e temos marcas que prejudicam a nossa vida, é ou não é? Talvez você teve uma experiência ruim aí, por exemplo, com um animal, com um cachorro. Né? Conheço pessoas que só de falar que tem cachorro na casa, ele não entra. Mas está preso, ele não entra. Mas está ali, está lá, correntado, ele não entra. Aí você vai ver a história, por que não entra? Porque uma pessoa um dia disse para mim, que não, fica tranquilo que ele não faz nada. E mordeu. Foi a primeira vez. Sei lá, tem tantas experiências de confiar em pessoas e se decepcionar. Aí hoje não consegue confiar em ninguém, é ou não é? São marcas. Agora, Davi, ele lá como pastor de ovelhas tal, ele foi ensinado. Ele foi ensinado desde pequeno no conhecimento das coisas de Deus. E a palavra de Deus diz, depois nós vamos ver aqui, que Davi começou a enfrentar situações difíceis. Irmãos, não tem quem não enfrente situações difíceis na vida. Mas quem vai imaginar que um pastor cuidando de ovelha é um animal que é aparentemente tão calmo. Que dificuldade que tem um pastor de ovelhas? Tem, para zelar pelo rebanho, que naquela época tinha animais que atacavam, né? Então, Davi teve experiências. Olha aqui que a palavra de Deus fala, no verso 37. Davi disse o seguinte: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos deste filisteu. O que é isso?
Experiência. Experiência. Mas a experiência só se tem quando você permite, quando você entra na situação. Então, irmãos, ele recebeu muito boa orientação dos seus pais. E ele sabia que o povo de Deus tinha um protetor, chamado Senhor, Senhor dos Senhores. Ele ouvia isso o tempo todo. O seu pai exercitava isso no dia a dia, nas coisas que aconteciam na sua família. E aí, Davi teve situações para colocar o quê? Em prática, uma palavra, uma promessa. Estão entendendo isso? Uma promessa. Qual promessa? Podemos pegar pelo menos uma. Que não dorme o guarda de Israel. E ele fazia parte do povo de Israel. E aí o que aconteceu? Na hora que chegou talvez o primeiro cachorro para tentar abocanhar uma ovelha, ele poderia ter cascado fora, fugido. Mas qual era a função dele? Guardar o rebanho. Então, se aquele que guarda o rebanho foge, está arruinado esse rebanho. Ele está com grandes chances de acabar. Ele teve essa experiência. Depois ele provavelmente teve a experiência dos lobos, né? Que tinham ali na região. Conseguiu vencer. Depois teve experiências um pouco mais difíceis. Lidar com urso. Aí é bem mais difícil. Mas ele enfrentou e superou, venceu. Depois enfrentou leão. Não é isso? É isso. Mas as pessoas que estavam olhando Davi aqui nessa conversa toda, muitos estavam falando assim, é um menino inconsequente, ele não sabe o que ele está falando. Ele encheu o peito, esse tampinha, encheu o peito, e falar desse jeito contra um guerreiro dos filisteus, com um porte desse tamanho, com a capacidade de destruição, habilidade de guerra deste homem, ele falar assim é porque ele não sabe o que é uma guerra. Irmãos, muitas vezes nós nos deparamos com situações que nós nunca passamos por ela. Nunca. Situações novas. É assim, a vida é assim. Nós passamos e vamos passar sempre. Vai surgir situações que você nunca enfrentou e são situações ameaçadoras. Davi não estava assim vai descendo, ele não estava dizendo que todo mundo era covarde, que ele era valente, ele só estava dizendo o seguinte, olha, por que eu estou falando assim? Porque eu enfrentei urso e leão e eu venci, eu vou vencer esse cara aí. Mas por quê? Por quê? Que segurança é essa? Vamos lá para o verso 45. Davi, porém, disse ao filisteu, porque quando Davi foi, você já imagina um cara baixinho, sem armadura, com estilingue na mão, né? E cata umas pedrinhas. E aquele cara com poder de guerra, já com uma história de matança, olha um baixinho catando umas pedrinhas. O que ele falou? Você vem para mim como se fosse enxotar um cachorro? E aí ameaça ele, dizendo assim, vou destruir você, né? Resumindo as palavras, né? Vou destruir você. Davi se intimidou? Não. Por quê? Porque alguém aqui já foi em zoológico? Levanta a mão. Quem já foi em zoológico? Você já viu um rugido de um leão no zoológico? Já não. Você se imaginou dentro daquela... Eu já imaginei. Quando eu vi o rugido de um leão, vi 2 vezes, né? Porque às vezes ele só dá um tipo de parece um miado grosso, né? Mas o rugido, eu vou falar para você, é um negócio muito forte. E era moleque ainda, bem novinho. Quando eu vi aquele rugido, né? O pessoalzinho que estava comigo, que foi uma excursão da escola, saiu tudo correndo. E eu fiquei olhando,
E a professora falou, você não vai correr? Eu falei assim, não, eu estou de olho fechado. Porque eu fiquei me imaginando na África, ouvindo um troço daquele, porque você sabe que a África é assim, você perde de vista o tanto que é plano. É plano, 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 plano. Tem regiões que é plano, 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 plano. E eu fiquei imaginando, se eu ouvir um negócio desse, não tem para onde correr. Né? Eu falei assim, meu Deus. Agora, Davi, ele ouviu, não só o rugido, mas ele encarou, né? Ele ouviu também, alguém já viu o urso? Barulho de urso? Não é rugido. É uma conversa, é um negócio esquisito. Ele faz... É um negócio estranho. Eu vi isso lá nos Estados Unidos, né? Não foi ouvindo um urso, mas era um urso empalhado com a gravação do lado, né? Já era suficiente. Mas é alto a beça. E ele mostra os dentes e tal. E quando ele ameaça, o urso americano ameaça, ele levanta para dar aquele abraço maravilhoso na pessoa, né? As garras enormes, né? Agora Davi, ele já tinha se deparado com isso. Agora você imagina uma pessoa daquele tamanho falar, provavelmente não era uma vozinha, né, fina, que ia ficar muito engraçado se fosse, né? Mas devia ser um vozeirão, né? Né? Aquela coisa toda, machão, né? Aquele negócio todo. Mas ele já tinha passado por situações, irmãos. Então, olha o que Davi fala. Eu fico esticando a história aqui e acaba avançando o tempo. Davi, porém, disse ao filisteu, veja lá. Você vem contra mim com espada e com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. O Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Olha a visão desse homem. Ele entendeu que a luta não era ele e aquele outro lá, mas que o filisteu chamou para o pau foi Deus, e que Deus estava a favor dele. Aleluia! Hoje mesmo o Senhor, olha aí, ó. Olha aqui, um garotinho, no meio de um desafio desse tremendo, lança uma palavra profética. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, eu o matarei, cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Ninguém fala assim sem prática. Ninguém tem essa postura se não tem conhecimento e experiência com Deus. Ninguém. Só um louco. Não fala. Não consegue. Não tem fé. Por quê? Porque a fé é que nos leva a andar na vontade de Deus. Quem não tem fé não consegue andar na vontade de Deus. Agora, irmãos, Deus foi dando experiências a Davi. Deus foi dando oportunidades a Davi de colocar em prática tudo aquilo que ele aprendia dos seus pais. Você acha que os pais de Davi não se preocupavam com ele ali no campo, cuidando do rebanho? Lógico que se preocupava. E se eles se preocupavam com Davi, eles instruíram Davi em como lidar com as coisas, como confiar em Deus, como colocar a sua fé em ação, como se defender dos animais,
Tudo isso, ele foi o quê? Ele ouviu dos seus pais, mas teve um momento que ele teve que colocar aquilo em prática. Irmãos, a vida cristã não é um livro que você carrega debaixo do braço. A vida cristã não é um pensamento filosófico. A vida cristã é vida. É vida. É viver. As coisas acontecerem. As mudanças anunciadas na palavra serem manifestas em você. Para que as pessoas olhem para a sua vida e possam dizer, de fato, existe uma nova vida e que só se encontra em Cristo Jesus, porque aquele é do Senhor Jesus e ele está tendo essa novidade de vida. Como aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abdenego lá, por que eles não infartaram antes de cair na fornalha? Talvez todos nós aqui infartaríamos. Ou alguém ia se desesperar e, já que eu vou morrer queimado, que eu tenho um pavor de morrer queimado, eu vou me matar antes. Sei lá, eu. Hoje em dia você vê cada coisa absurda por aí. É, não é? Mas eles não. Lá, a pessoa chegou e falou para ele, olha, não, o nosso Deus pode nos livrar, mas mesmo que não faça isso, nós nunca nos curvaremos diante de uma imagem. O que é isso? Irmãos, não é uma fé que vem do nada. Ali tem situações, história de vida, muita coisa com Deus, muita coisa ouvindo e pondo em prática, ouvindo e pondo em prática, ouvindo e pondo em prática. Quando chega a hora de um grande desafio, você tem bagagem. Você tem bagagem, senão você não dá conta. Por quê? Acabou de dizer, né? A vitória, as nossas vitórias sobre os nossos inimigos não vem pela nossa força. Não é isso que está escrito? Mas como eu vou poder confiar se eu não tenho uma experiência com Deus? Em nada, eu não permito isso. Eu não me lanço nos desafios de Deus, como se Deus estivesse querendo nos arrebentar nos desafios que surgem. E a palavra de Deus, em Isaías 54, lança uma promessa maravilhosa. Olha, eu entrei na tua vida para remover toda a vergonha. Então como é que nós podemos pensar um negócio desse? Não é para pensar isso. Por isso que o povo de Deus, aqueles que criam no Senhor de verdade, você vê uma vida dinâmica, uma vida envolvida com um monte de problemas, com soluções. Vinha a situação dos inimigos para envergonhá-los, mas eles não fugiam da situação, eles dependiam de Deus e vinha a vitória, o Senhor era glorificado, as pessoas eram reconhecidas, Deus era anunciado. Aleluia. Mas Saul foi muito diferente de Davi. Davi foi ungido pelo Senhor. Saul foi ungido pelo Senhor. Davi praticou a palavra. Saul, até certo ponto, praticou e depois titubeou. E ele perdeu o seu reinado e ele perdeu a sua vida. Entendem isso, irmãos? Quando o apóstolo Paulo, as coisas que ele aprendeu, né, como rabi, mestre na palavra, ele foi provado em tudo aquilo, ele era um homem experiente em conhecimento das leis, mas ele não era experiente no exercício de tudo aquilo que ele leu no Velho Testamento, na Torá. Aí ele entra no reino de Deus e começa a experimentar tantas coisas. Mas o que ele diz? O que ele falou? Ele recuou? Não. Combati o bom combate. Guardei a fé. Estão entendendo, irmãos? Então, o Senhor tem dado oportunidade para mim e para você. Tudo isso está acontecendo na sua vida. As lutas. Meu Deus, quantas coisas. Quantas coisas acontecem que a gente acha que arruinou a nossa vida. Aí no dia seguinte, o negócio está diferente, a gente fica até com vergonha de Deus, né?
Fiquei até com vergonha, Deus, eu pensei, olha que falta de fé. Aí Deus não fala nada, nessa hora Deus é tão, meu Deus, tão sensível, né? Ele já vê a nossa vergonha diante dele, ele não fala nada, não precisa falar. Eu já percebi que você entendeu, né? Mas, irmãos, nós estamos num tempo que o mundo, a nossa vizinhança, essa cidade, elas precisam conhecer o povo de Deus. Precisa conhecer você. Não o agente secreto, né? Não o 007, que daqui a um tempo descobre que você é cristão. Ah, você é cristão, né? Coisa horrorosa de ouvir, né? Não isso. Mas ver você se envolvendo com as pessoas. Você vê uma pessoa no seu trabalho com um problema, não vire as costas. Fale de Deus para ela. Ah, mas e se Deus não fizer? Que isso? Está vendo? É uma oportunidade para que você cresça em fé, porque Deus tem algo ainda maior para você, né? Maior. Olha lá. 1 Samuel, capítulo 16. Olha aqui. Preste bem atenção. Eu nem sei se vocês lembram, mas eu falei isso há muitos anos atrás. Eu trabalhei num hospital, eu fui privilegiado. Deus é tremendo, Ele faz cada coisa com a gente. E eu pude ver essa palavra se cumprir. Era um hospital, todo hospital tem problemas seríssimos na área de moral. Eu não sei como é que está hoje, mas os que eu trabalhei, que foi numa instituição asilar, que era hospitalar, mas asilar, e na Santa Casa em Itu, era uma promiscuidade nos profissionais que eu nunca vi igual. Você não sabia quem era a mulher de quem era o homem de quem, não sabia. Era um negócio terrível. E lá tinha uma senhora. Então era eu pregando a palavra no meio de, sei lá, devia ter uns 100 e poucos funcionários. Eu e mais um cristão. O resto tudo que você puder imaginar. E aí começamos a pregar a palavra. Essa senhora, ela era semi-analfabeta, mas uma mulher de oração. Nós nos reunimos, começamos a nos reunir na hora do almoço, só eu e ela, começamos a orar pelo hospital. Aí começamos a orar, Deus foi dando algumas direções, nós não fizemos, fomos orando, fomos nos organizando. Essa mulher, ela saiu do hospital, foi trabalhar com o juiz da cidade. Com o juiz. E quando ela saiu, ela falou assim, Maurício, eu queria manter contato com você e tal. Eu falei, não, tudo bem, estou aqui, né? E aí ela, um dia foi lá no hospital e falou o seguinte, Deus está me pedindo para falar dele para o meu patrão, mas o que eu falo? Ele é um homem extremamente culto, sua esposa fala não sei quantas línguas, o que eu vou falar para ele? Eu falei assim, fale o que você conhece, não, nada além do que você conhece. Fale o que você já ouviu, porque ela não conseguia ler direito, então ela guardava as mensagens do culto. E outra coisa que é fundamental, conte as suas experiências com Deus. Resumindo a história, o juiz da cidade está na igreja evangélica, a sua esposa também está. O juiz está pregando no fórum, na época que eu estava saindo, ele estava alcançando já promotor e tal. Uma senhora extremamente simples. Eu quero dizer para você o seguinte, Deus não está olhando, Deus não olha a sua estatura, graças a Deus. Ele não olha a sua estatura, Ele não olha a sua idade, Ele não olha a sua formação. O que Deus faz é o seguinte, Ele aproveita todos os teus talentos, todas as suas capacidades, tudo que você tem, porque você tem várias qualidades, várias,
que precisam ser desenvolvidas. Se você entregar a sua vida nas mãos do Senhor, a sua vida vai ser transformada, o Senhor vai apontar essas qualidades para você, você vai poder desenvolvê-las e ser um tremendo instrumento nas mãos do Senhor e também ser beneficiado com o desenvolvimento dessas qualidades. Porque olha o que ele diz aqui. Na hora que estava escolhendo, ia escolher Davi, o profeta Samuel achou que eram os irmãos mais velhos dele, porque tinham boa aparência, eram homens corpulentos, fortes, preparados já para a batalha, estavam bem treinados. Mas olha o que ele diz. O Senhor, capítulo 16 de 1 Samuel, verso 7, na parte final do verso. O Senhor não vê como vê o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Aí você vai lá em Provérbios capítulo 4, guarda o teu coração, porque dele procede a fonte da vida. Amém? Então, em nome de Jesus, põe em prática. Não importa, mas eu já com idade avançada, você tem fôlego de vida. Você, né? Palavra de Deus, enquanto tiver fôlego de vida, louvarei o Senhor. Não é isso? Então, põe em prática. Põe em prática. Aquilo que Deus coloca para você hoje, põe em prática. Não adianta você ficar pensando no amanhã, tentando adiantar as coisas para frente, porque você não vai suportar. O Senhor é perfeito em tudo que faz. Deus está investindo na sua vida todos os dias. Deus nos estimula todos os dias. Estimula a nossa fé todos os dias. E nós estamos sendo transformados dia após dia, conforme a palavra diz. Dia após dia, de glória em glória. Amém? Então o que você não consegue hoje, não desanime, não se abata. O filisteu vai estar te acusando, dizendo que você é um nanico, que não dá conta de nada, que você não presta, que você está de piada na frente dele. Mas o que você tem que fazer? Não sou eu que vou lutar contra você. Ou melhor, eu vou, mas eu não estou sozinho. Né? Eu não estou sozinho. Aleluia! Amém? Senhor, em nome de Jesus. Ó Espírito Santo de Deus, nós te bendizemos, nós te adoramos, ó Pai. Porque o Senhor foi com Davi, o Senhor foi com homens e mulheres que te adoraram, que abriram seus corações e que declararam que suas vidas agora seriam para servir o Senhor, para viver para ti, reconhecendo que, Senhor, não há salvação em nenhum outro, Pai, a não ser no Senhor. Nesta noite, Deus, estamos aqui como povo teu, estamos aqui como pessoas, amigos, convidados aqui, Senhor. Meu Deus, nesta noite, nós queremos declarar como povo, Senhor, reunido neste lugar, que só existe um Deus, que é o Senhor. Só existe salvação em um, que está em Jesus Cristo, o Senhor, que foi coroado com coroa de vitória, ali na cruz, depois que ressuscitou ao terceiro dia. Nós declaramos, ó Pai, a tua vitória sobre a morte. Aleluia. E o Senhor fez tudo isso por nós, Pai. O Senhor fez tudo isso por nós, por mim e por você, meu irmão. Para que essa nova vida não seja apenas uma palavra de ânimo, de incentivo, mas seja de fato a manifestação sobrenatural da glória de Deus na sua vida. Da glória de Deus na sua vida. Então tome posse disso. Você vai ouvir por boca de homens, você vai ouvir por impressões, ameaças vão vir para a sua vida. Isso é comum. O príncipe deste mundo, ele se levanta contra nós. Mas, querido, quando isso acontecer, lembre dessa palavra, você não está sozinho. E o Senhor tem a estratégia para você. O Senhor quer te dar a vitória e o Senhor quer que o seu nome também seja glorificado através da tua vida. Entre nas experiências, não fuja delas, vença cada uma delas, porque coisas maiores o Senhor tem reservado para mim e para você. Isso está anunciado na palavra de Deus. Em Isaías, no profeta Isaías fala que coisas maiores virão para o povo de Deus. Mas você tem que vencer cada etapa,
para que você esteja preparado nos dias de aflição, nos dias de grandes dificuldades, as pessoas possam ver que você lida diferente com as circunstâncias, porque Deus te deu experiências e você compreendeu cada uma delas, você teve saída para cada uma delas, e você vai ser um orientador, você vai conduzir pessoas ao descanso do Senhor, porque você tem experiências com Deus. Aleluia, aleluia. Senhor, nós levantamos as nossas mãos para terminar este tempo maravilhoso na Tua presença. Nós levantamos as nossas mãos para o Senhor, derrama a Tua unção sobre a nossa vida. Pai, nós precisamos da vitória nessa semana. Nós sabemos, Deus, que muitas coisas virão nessa semana. Nós não sabemos o que, mas nós descansamos a nossa vida na Tua presença. Porque sabemos, Deus, que o Senhor é Deus dos vales e Deus dos montes. Aleluia! Nós sabemos que o Senhor entra conosco em cada lugar, Deus. Em nome de Jesus, que a unção de vitória seja sobre cada vida que está aqui. Que a unção de vitória seja sobre cada família, Deus. Levando, Senhor, a nossa casa, a Tua presença, meu Pai. Em nome de Jesus. E que o amor do Senhor e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e consolação do santo, doce e maravilhoso Espírito de Deus, esteja sobre a tua vida, não somente hoje, mas todos os dias da sua vida. E a igreja diz amém, e dá uma salva de palmas de vitória ao Senhor. Glória a Deus, aleluia, exaltado seja o Senhor, através da sua vida, em nome de Jesus. Aleluia.